Olá meninos, tudo bem? Estamos de volta aqui, ó. Vamos resolver mais uma bateria de 3 questões. Começando com a questão 12 da lista de cálculo estequiométrico. Na combustão completa de 1 mol de gás metano, então já tem informação importante aqui, ó. A reação é a reação de combustão. E quanto está queimando? 1 mol de gás metano, né? O volume total de produtos gasosos em litros obtidos num processo com 100% de rendimento na CNTP é de quanto? E ele falou aqui, ó, volume molar de gases na CNTP, 22,4 litros por mol. Nem precisava ter dado essa última informação, certo? Veja, aqui ele está falando da combustão completa de 1 mol de gás metano. O gás metano, ele deu a fórmula CH4, né? Gasoso, gás metano. Lembra da combustão? Na combustão, o combustível, que nesse caso é o gás metano, vai reagir com o comburente, que é o gás oxigênio, O2 gasoso, e essa reação produz o quê? Ora, na combustão, todos os carbonos se transformam em CO2 gasoso, e todos os hidrogênios se transformam em água, no caso aqui no estado de vapor, né, porque a temperatura é elevada. Bom, para fazer o balanceamento dessa equação, aqui ó, vou colocar 1 para o combustível. Um carbono, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Oxigênios, aqui são 2, aqui são mais 2, deu 4, então 2 mols de oxigênio. Portanto, com a equação balanceada, os coeficientes estequiométricos nos contam que 1 mol de gás metano reage consumindo 2 mols de oxigênio na combustão, produzindo 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de água, dados da equação balanceada. Tudo bem? Chegou a hora de fazer o quê? De acordo com o nosso procedimento, fazer a mudança de unidades de acordo com o enunciado da questão. Ó, na combustão completa de 1 mol de gás metano. Quando ele fala do metano, ele fala em mols mesmo. Então, eu não vou ter que mudar a unidade aqui. Deixa mols mesmo. Ele quer saber o volume total em litros de produtos gasosos obtidos, certo? Ora, nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu preciso transformar gás carbônico em volume e preciso transformar água em volume. Então, aqui, ó, transforma de mol para volume e transforma de mol para volume, senão você não resolve a questão, certo? Portanto, ó, 1 mol de metano quando queimado produz aqui 1 mol de gás carbônico, ou seja, como o volume molar é 22,4 litros por mol, 1 vezes 22,4 litros, e aqui 2 vezes 22,4 litros. Ou seja, eu até posso fazer o seguinte, ó, posso dizer que para cada mol de gás metano queimado, são produzidos 3 mols de gás, ou seja, 3 vezes 22,4 litros. Qual foi a pergunta dele? Veja, para 1 mol de gás metano queimado, quanto de gases é produzido? Nós já temos a resposta, 3 vezes 22,4 litros. 3 vezes 22,4 litros vai dar um volume total igual a 67,2 litros. Esse é o volume total de gases misturados, gás carbônico mais vapor d'água misturado, certo? E esse volume total, 67,2, está aqui, ó, na resposta da letra D, ok? Então, essa é a questão da PUC, uma questão mais tranquila, né? Vamos lá para a questão número 13, beleza? Questão número 13 diz o seguinte, vou pegar o marca-texto, ó. Dinamite é o nome dos explosivos que contém nitroglicerina estabilizada por serragem ou outro componente. Quando é detonada, a explosão da nitroglicerina pode ser representada por... Então, ó, essa substância aqui é a nitroglicerina. Quando ela é queimada, né, na verdade, uma explosão é uma combustão muito rápida, né, uma combustão com a cinética muito elevada. Produz aqui, ó, 12 mols de gás carbônico gasoso, 10 mols de água gasosa, 6 mols de gás nitrogênio gasoso e 1 mol de gás oxigênio gasoso.
Sabendo que a massa molar da nitroglicerina é 227 gramas por mol, para cada quilograma dessa substância, então olha a pergunta dele, ó, para cada quilograma dessa substância é produzido um volume total de gás em litros na CNTP de aproximadamente quanto? Então, é uma questão bem parecida com a questão anterior, certo? A diferença é que, nesse caso, nós já temos a equação balanceada. Portanto, veja, a equação balanceada nos conta o seguinte: 4 mols de nitroglicerina, quando explode, produzem 12 mols de gás carbônico, produz 10 mols de vapor d'água, produz 6 mols de gás nitrogênio e produz 1 mol de gás oxigênio. Como ele pediu aqui, ó, o volume total de gás em litros, né? Eu posso fazer as contas com tudo isso somado. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, 4 mols de nitroglicerina, quando são queimados, produzem aqui, ó, deixa eu grifar para ficar mais fácil da gente entender. Produzem aqui, ó, 12, mais 10, 22, mais 6, 28, mais 1, 29. Então, um total de 29 mols de gases, tudo misturado, certo? Acontece o seguinte, chegou a hora da gente fazer o quê? Conversão de unidades de acordo com o enunciado da questão. Quando ele fala da nitroglicerina, ele fala aqui, ó, cada quilograma dessa substância. Ou seja, quando ele se refere à nitroglicerina, ele se refere à sua massa. Portanto, converta 4 mols de nitroglicerina em massa, senão você não resolve a questão, né? E ele pergunta o volume total de gás na CNTP, considerando o volume molar 22,4 litros por mol. Então, eu vou converter esse volume total aqui, ó, em gases, né, em litros, no caso, cada mol 22,4 litros. Portanto, fazendo essa conversão, vai ficar assim. Lembra que ele falou que a massa molar, olha aqui, ó, a massa molar da nitroglicerina é 227 gramas por mol? Então, para 4 mols, ou seja, 4 vezes 227 gramas de nitroglicerina quando queimados, são produzidos 29 mols de gases, ou seja, 29 vezes 22,4 litros de gases. O que eu fiz? A conversão de mol para massa para nitroglicerina, mol para volume na CNTP para mistura gasosa, né? E a pergunta dele foi, cada quilograma dessa substância, cada quilograma são 1.000 gramas, então, para queima de 1.000 gramas de nitroglicerina, esse valor V vai me dar o volume de gases produzidos. Portanto, o volume de gás produzido vai ser 1.000 gramas vezes 29 vezes 22,4 litros, dividido por 4 vezes 227 gramas. Né? O que pode simplificar de unidades aí? Posso simplificar gramas com gramas. Portanto, a nossa conta agora ficou 1.000 vezes 29 vezes 22,4 dividido por 4 dividido por 227. Isso aí dá um volume final de 586,30 litros de gases. Gases, todos eles misturados, né? Ele pediu o volume aproximado, né? Nós ficaríamos aqui entre as respostas da letra B e da letra C. Na letra B tem 500, na letra C tem 700, né? E para essa questão, a resposta está aqui, ó, está na letra C, 700 litros. Não é tão aproximado assim, mas de vez em quando isso acontece em vestibulares. A gente tem que se acostumar com isso. É bem comum de acontecer. Beleza? Então, respondida a questão número 13, vamos lá diretão para a questão número 14. Deixa eu pegar um marca-texto. Aí. Questão número 14 diz o seguinte, ó. Cascas de ovos são constituídas principalmente por carbonato de cálcio. Opa, ele falou aqui, ó, ele informa a composição do carbonato da casca do ovo, que é carbonato de cálcio. Qual substância é o carbonato de cálcio? Deixa eu colocar a fórmula dele aqui, ó. Carbonato de cálcio é CaCO3.
3, né? Continuando, portanto, no enunciado. Quando postas em contato com soluções ácidas, quem? As cascas dos ovos, ou seja, o carbonato de cálcio, como o vinagre, ocorre reação química que produz gás carbônico. Então, eu já sei que vai haver aqui, ó, a produção de gás carbônico. Sabendo que o volume molar dos gases na CATP, olha que ele falou, CATP é condições ambientes de temperatura e pressão. Não é condição normal de temperatura e pressão. Por isso que o volume aqui, ó, não é 22,4, é 25 litros por mol. Calcula-se que para cada grama de carbonato de cálcio que reage completamente, forma-se um volume em litros de gás carbônico medido nas condições igual a quanto? Beleza? Bom, essa questão, como eu falei para você, já é de cara uma questão mais difícil do que o normal, uma questão que não tem tanto índice de acerto. Por quê? Porque ele não forneceu a reação. Então você tem que montar a reação para depois fazer o cálculo estequiométrico. Isso de cara já dificulta a questão. Quem está reagindo com quem? Ora, é a casca do ovo que é composta por carbonato de cálcio que está reagindo com soluções ácidas. E ele deu como exemplo o vinagre, né? O carbonato de cálcio é esse composto aqui, ó, CaCO3, e ele é sólido, a temperatura ambiente, certo? Quando você reage com vinagre ou com qualquer outro ácido, na verdade, o carbonato de cálcio está reagindo com o íon H+, produzido pelo ácido. Essa é uma das formas de montar essa reação, tá? Quando isso acontece, ora, aqui você vai ter uma reação de deslocamento, né? O hidrogênio desloca o cálcio, então o cálcio sai daqui na forma de cálcio mais 2, dissolvido em água, aquoso. E olha só o que vai acontecer. Esse hidrogênio aqui, na forma de H+, vai reagir com o íon carbonato, CO3 menos 2. Quando você troca essas cargas, lembra que isso aqui é formação de composto molecular, né? H+ com CO3 menos 2, vai formar o ácido carbônico, H2CO3, que por ser instável, automaticamente se decompõe em CO2 gasoso mais água líquida. Esses são os produtos da reação que ele falou. Então, aqui vai produzir CO2 gasoso mais água no estado líquido, né? Se você não sabe fazer essa reação, você vai pesquisar sobre o assunto reações de dupla troca com formação de gases, certo? Aí você vai ver, provavelmente, reação formando o ácido carbônico. Essa equação está balanceada? Não, ela não está balanceada, olha só. Se eu colocar aqui um para o cálcio, um carbono, certo? Oxigênio são 3. Já tem 2 aqui e tem 1 aqui, então o oxigênio está balanceado. 2 hidrogênios para virar 2H+. Portanto, com a equação balanceada, eu sei que 1 mol do carbonato de cálcio reage com 2 mols de íons H+, produzindo 1 mol de cátions cálcio, 1 mol de gás carbônico e 1 mol de vapor d'água, né? O que a gente vai fazer agora? Mudança de unidades de acordo com o enunciado da questão. O que o enunciado da questão fala? Ó, ele pergunta, para cada grama de quem? De carbonato de cálcio. Então, quando ele fala do carbonato de cálcio, ele fala na sua massa. Então, transforme aqui de mols para massa, senão você não resolve a questão, né? E ele pergunta, forma-se um volume em litros de gás carbônico igual a quanto? Então, quando ele fala do gás carbônico, ele pergunta sobre o seu volume. Então, transforme aqui para volume, senão você não resolve. Esse rabisco que a gente está fazendo na questão, faça, isso é técnica de prova, isso é importante fazer. Calcula a massa molar do carbonato de cálcio. Cálcio é 40, mais 12, 52. Oxigênio 16 vezes 3 dá 48, com 52 dá 100 gramas por mol. Então, aqui, ó, 100 gramas é o equivalente a 1 mol de carbonato de cálcio. Quando reage, produz 1 mol de gás carbônico. Ele pediu para usar, ó,
um volume nas condições ambientes da questão de 25 litros por mol. Portanto, o mol equivale a 25 litros. Qual foi a pergunta dele? Para cada grama de carbonato de cálcio. Então, para cada grama de carbonato de cálcio, qual é o volume de gás carbônico produzido? Ora, esse volume, portanto, vai ser 1 grama vezes 25 litros, isso tudo dividido por 100 gramas. Logo, eu simplifico a unidade de massa, gramas com gramas, portanto, o cálculo ficou 25 sobre 100. 25 sobre 100 é 0,25 litros, e essa resposta está aqui, ó, na letra E das alternativas. Ok? Então, fizemos mais uma bateria de 3 questões em sequência e aguardo você, então, para as próximas questões. Abraço e até mais!